Bom dia! Aqui estamos nós no nosso canal Carla de Maria Padilha, cartomante, taróloga, oraculista. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso símbolo do nosso Exu maioral, Bafomé. Vamos falar um pouco sobre Bafomé. Existem algumas ligações da imagem do Bafomé com a imagem de Belzebu. O que acontece é que a imagem de Bafomé, tanto na Quimbanda, como na Umbanda, como na Alta Magia, a representação do Bafomé significa, esse símbolo andrógeno que representa o bode cabra, ou seja, ele representa o Exu maioral, representa o Orixá Exu, representa a força de Exus e Pombagiras em um só símbolo, em uma imagem, que é a representação da força maior, o nosso maioral Exu maioral, que tem também a representação de Lucifer, Belzebu e Astarote, é a sua tríade. Porém, ele representa a força maior da criação, da origem, do nascimento, do poder de todos os Exus e Pombagiras juntos. Bafomé não significa o diabo, Bafomé não é o diabo, Bafomé não é o mal. Na verdade, a representação de Orixá Exu, Exus e Pombagiras não tem nenhuma ligação com o diabo. O diabo é uma representação, um ser cristão. Então, não existe na imagem da representação de Bafomé a representação do demônio, do diabo, e sim a universalização das forças dos orixás Exu e Pombagira juntos. Ele é a representação da força mística, da magia. O seu nascimento, da sua imagem, na verdade, se deve aos cavaleiros templários, aos cavaleiros das cruzadas. Ele surgiu na condenação, na Inquisição, da morte dos cavaleiros das cruzadas, que hoje tem uma forte representação em Portugal, a cruz dos cavaleiros das cruzadas, a cruz dos cavaleiros templários porque eles receberam o Templo de Salomão como sua sede na sua fundação. Eles foram fundados, tiveram sua origem em Jerusalém, tiveram a missão de acompanhar os cristãos à sua Terra Santa e em suas bravuras, em suas desbravaduras, eles recuperaram relíquias, tiveram contatos diretos com relíquias como o Santo Grau, como a Arca da Aliança, e enriqueceram, foram descobridores e desbravadores, de inúmeras riquezas, o que afetou a hierarquia da época, ao qual, por meio da Inquisição, foram acusados de satanismo, ligação com magia negra, com o demônio, com o diabo. E o Bafomé representa esta força
do bode expiatório da condenação na Inquisição dos pobres cavaleiros de Cristo das Cruzadas, que são os cavaleiros templários. Os cavaleiros templários foram extintos, a ordem dos cavaleiros templários foi extinta com esta Inquisição, porém, a sua recomendação espiritual teve seu segmento, teve sua continuação, e o Bafomé é esta representação mística, independente de religião, não é? Representação da força dos cavaleiros Exu e Pombagira. A força do bem, porque não se sabe se, de fato, corresponde aos trabalhos místicos espirituais dos cavaleiros. Porém, teve seu surgimento com a Inquisição dos cavaleiros das Cruzadas, né? A sua representação é a cruz. Por isso, o grande e forte símbolo de Portugal, né? Eles tiveram história, forte ligação com a Europa, com Portugal. E Portugal tem a cruz como sua forte representação. Na época do descobrimento do Brasil, como Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, a fundação da maçonaria, dizem que também tem a sua ligação com os cavaleiros das cruzadas, né? Porém, nós estamos falando hoje da nossa imagem Bafomé, certo? A nossa imagem Bafomé, que tem esta ligação mística espiritual com os cavaleiros das cruzadas, e porém, contudo, não é mesmo? Eles tiveram sim o seu fortalecimento na sua ordem mística, né? Disse que eles têm uma forte iniciação com o batizado da sabedoria, seus rituais. Existiam rituais dos cavaleiros, né? Que são bons rituais, como se conta a descrição, né? Especificadamente da imagem de Bafomé, os seus símbolos, a explicação de todos os seus símbolos, né? Desde o seu pentagrama, como a sua imagem flamejante, como a sua iluminação espiritual, representação de um ser de luz, e também o nosso Exu maioral, que é a representação de um ser de luz, que é um orixá, e ele se desdobra para a incorporação em seus médiuns, né? em seu falangeiro, chamados Exu Rei, Exu Mó, Exu Lucifer, que é sua tríade, né? Então, Belzebu faz parte da sua tríade. Exu Lucifer, Exu Lucifer, Belzebu e Astarote, também conhecido como Rei das Sete Encruzilhadas. E as pombagiras, como a nossa rainha Lilith, e os nossos reis da lira, que são o seu segmento, Maria Padilha, rainha do inferno, e assim por diante. Então, os nossos cavaleiros Exus e pombagiras são os nossos desbravadores na nossa linha de força de esquerda, na nossa também linha de força de direita, e nos nossos caminhos, são os nossos guardiões. Pessoal, vou ficando por aqui hoje. Um beijo bem grande, um abraço bem forte e até a nossa próxima live.